nesse momento, peça para que Deus tire a incredulidade do teu coração. Se tu acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, se tu acha que a Bíblia é um livro de meias verdades, se tu acha que a Bíblia foi escrita por homens, né? É claro que ela foi escrita por homens, mas no sentido de opiniões humanas, né? Homens falhos, homens que erraram. Tira essa incredulidade do teu coração, irmãos. Tira. Creia nessa manhã que a Bíblia, que a palavra de Deus é inspirada. Creia que o Deus que te criou, né? Quem é que se ama? Eu me amo. Quem é que acha que Deus foi bom contigo? Eu acho. Esse Deus que te criou tão perfeitinho, irmãos, né? Tão perfeitinho, Ele tem capacidade de ter deixado algo escrito para aqueles que Ele elegeu. Ele tem esse poder, irmãos. Creia nessa manhã. Amém? Abre a tua Bíblia. Não vou falar já onde é que é para abrir. Quem aqui está com saudade do Apocalipse? Amém, amém. Nós demos uma pausa, uma pequena pausa, né? Nós temos pregado mensagens sobre Apocalipse, sobre as últimas coisas. Apocalipse significa últimas coisas, livro da revelação, sobre as últimas coisas que devem acontecer. E quem aqui é bom de memória e lembra onde nós paramos? Qual foi o último assunto que nós tratamos? A volta de Cristo, certo? O que será o próximo assunto agora, irmãos? O Tailã não vale. O que vamos falar hoje? Milênio. Amém? Quem aqui, seja sincero, quem nunca ouviu falar sobre milênio? Levanta a mão. Só o Lucas e a... Quem nunca ouviu falar sobre milênio? Quem nunca ouviu falar que quando Cristo retornar, quando Ele exterminar a besta, o anticristo, começará um período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar sobre essa terra. Quem já ouviu sobre isso, irmãos? Posso fazer uma pergunta para ti sobre isso? Vocês já ouviram? Quem já ouviu? Já ouviram falar sobre milênio? Conhece sobre milênio? Então tá. Então abre a tua Bíblia no Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Tenho para mim, irmãos, que é o assunto mais complexo e complicado de todas as Escrituras. Amém? É o assunto mais, talvez assim, obscuro, que nos dá não muitos detalhes. É o chamado milênio. É um período onde Cristo, depois dos 7 anos que nós já ouvimos, já aprendemos sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, Cristo vai retornar, nós vamos ver nesses versículos. Ele volta com a igreja que foi arrebatada, né? Acontece a batalha do Armagedon e depois se inicia um período de 1000 anos. Isso é antes do juízo final, isso é antes do reino eterno, o novo céu e a nova terra. Amém? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 15. Diz assim. Vamos ler o 14 também. E seguia-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais que estavam reunidos para essa batalha contra o Senhor, os demais foram mortos
com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Tranquilo, né, irmãos? É um assunto muito tranquilo, versículos assim muito esclarecedores, né? É só a gente ler que a gente entende. É isso? Não. Só que João escreve nesse mesmo Apocalipse, irmãos, que mais do que felizes são aqueles que leem e meditam as palavras deste livro, desta profecia. O intuito de Apocalipse na época de João e na nossa época, irmãos, é nos trazer um consolo, é nos trazer a revelação de que algo muito maior do que tudo que tu já experimentou está guardado, para aqueles que se permanecerem fiéis ao Senhor. Amém? Aqui diz, irmãos, que o nosso Senhor Jesus vai voltar no final dos 7 anos, né? O reino do anticristo vai se reunir para batalhar contra Israel, contra os remanescentes, contra os selados, provavelmente. E nesse momento o Senhor vai voltar nos ares. E quem é que vai voltar com ele? Os anjos? Os santos. Da onde é que nós tiramos essa afirmação? Do capítulo 19, no versículo 8. Quando João tem a visão dos remidos, ele diz que os remidos foram vestidos de linho fino, puro e branco. E aqui no versículo 14, diz que o exército que vem com o Senhor está vestido com a mesma vestimenta. Amém, irmãos? E aqui diz, no finalzinho, quando o Senhor vem, ele prende o anticristo e ele prende o falso profeta. Amém? Eu confesso para vocês que muito tempo, em muitas conversas, eu relutei em crer nesses 1000 anos. Por muito tempo eu achei o Senhor volta, o Senhor prende, né, os transgressores, a trindade satânica, o Senhor destrói todos os maus e começa o reino eterno simplesmente. Né, irmãos? Eu confesso que há muitas lacunas a serem preenchidas com o milênio. Só que maiores são as lacunas se nós não crermos no milênio. Amém? Vamos agora para o versículo 20. Então aqui, o anticristo e o falso profeta foram presos, foram lançados, né, já foram julgados e condenados, foram julgados no lago de fogo e enxofre. Versículo 20. Capítulo 20, perdão. Olha a cena seguinte. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. Amém? O diabo, Satanás, Lúcifer, o anjo caído, aquele que ministra todo o mal, aquele a qual o Apocalipse que diz que deu o seu poder à besta, deu o seu poder ao falso profeta. As coisas que eles realizarão nesses período de 7 anos da grande tribulação, a Bíblia diz que a segunda eficácia de quem? De Satanás. Os 3 personagens aqui, irmãos, fica muito claro. Na vinda de Cristo, na batalha do Armagedon, ele vai jogar no lago de fogo e enxofre, o local onde a Bíblia diz que ninguém mais sairá de lá. Nós já aprendemos que o inferno, irmãos, aqueles que estão no inferno, sairão do inferno, sim ou não? Sim ou não? Sim. O inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno é a morada temporária daqueles que morreram não em Cristo. Amém? No juízo final, que não falaremos hoje, aqueles que estão no inferno, a Bíblia diz que o inferno dará os seus mortos e serão julgados aonde? Aonde o falso profeta e a besta já vai estar. Só que nós vemos nesse cenário aqui que Satanás ainda não foi lançado lá. Depois desse cenário onde esses 2 personagens são condenados, os primeiros condenados da história, eternamente, a vez que João viu um anjo descendo do céu.
A gente acha às vezes, irmãos, e às vezes alguns confundem, quando a gente prega sobre o diabo, fala sobre o diabo, cita o diabo, que a gente está engrandecendo ele. Nunca, nunca iremos engrandecer o diabo. A única coisa que a gente fala sobre ele é que ele existe e o propósito dele é te enganar. Amém? E ele é muito bom em enganar. Ele enganou 1/3 dos anjos dos céus. Eu sei que alguns não estudaram, mas 1/3, para tu ter uma ideia, de cada 10 anjos, 3 ele enganou. Amém? 3,3 ainda, para ser mais exato. De cada 9, 3 ele enganou, irmãos. Ele enganou Adão e Eva no paraíso. Quem dera nós. Amém? Se nós não crermos. Que o único poder que ele tem é de seduzir. Amém? Mas nós vemos aqui que poder ele não tem. Não precisou Jesus vir prendê-lo. Quem veio prender? Um anjo. Amém, irmãos? A vontade de Deus vai se cumprir. E aqui Satanás é preso por 1000 anos, após esse retorno de Cristo. Vamos continuar lendo. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois dos 1000 anos, importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que será que importa que Satanás seja solto, irmãos? Mais uma vez, pela última vez. Por que? Será? Alguém arrisca dizer? Por que importa que ele seja solto? Porque Deus quer. Porque existe algo chamado, que vocês já ouviram, o mistério da vontade de Deus. Amém, irmãos? Quanto mais nós vamos conhecendo o mistério da vontade de Deus, o plano eterno de Deus, mais tu irá ficar apaixonado, irmãos, pela grandeza e pelo poder de Deus. A nossa mente humana é muito terrena, ela é muito limitada, irmãos. Nós não conseguimos, às vezes, compreender. Eu reluto, às vezes, para compreender algumas coisas. Nós nos limitamos, e a partir do momento que nós nos limitamos, nós estamos limitando quem? Deus. Amém, irmãos? Convinha que assim fosse. Será necessário que no final dos 1000 anos ele seja solto. Porque Deus ainda quer revelar mais alguma coisa. Deus ainda quer mostrar mais alguma coisa, irmãos. Vamos continuar lendo, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre os tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E João viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo, durante 1000 anos. Mas, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, mais do que feliz e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém, irmãos? Colocando esse pano de fundo, irmãos, dando essa introdução, vamos tentar compreender nessa manhã, irmãos, como será esse reinado, qual será o nosso papel nesse reinado, o que estaremos fazendo durante esses 1000 anos. Nós vamos ter que compreender o que nos está proposto. Para ficar bem claro, irmãos, na época de Jesus já havia isso e na nossa continua havendo. Ressurreição, irmãos, quando o Senhor nos ressuscitar, seja no arrebatamento, ou seja no seu retorno, ou sejamos arrebatados ou ressuscitados, quando Paulo diz que nós seremos transformados. Ressurreição, irmãos, não é continuidade dessa vida. Amém? Ficou claro?
Eu sou rodeado e bombardeado com perguntas que as pessoas demonstram, crer que ressurreição é a continuação dessa vida. Sabe qual é a primeira pergunta que me fazem sempre sobre o céu? Na verdade, nem é para o céu que nós vamos. Qual é a primeira pergunta que você acha que eles me perguntam? Vai ter tal coisa lá depois? Qual é a primeira coisa? Não, a praia é a segunda. É outra. Vai ter casamento no céu? Vai ter casamento no milênio? Não, irmãos. Amém? Não vai haver casamento. Porque ressurreição, essa ressurreição que nos está proposta, esse reino de 1000 anos, ao qual os ressuscitados vão reinar com Cristo, depois nós vamos falar sobre quem eles vão reinar, sobre quem nós vamos reinar. Para ter reinado tem que ter o quê? Súditos. Sim ou não? Para que Cristo reine sobre essa terra e para que a sua igreja, aquelas a qual Paulo diz que em Cristo foi derrubada a separação. Quem era o povo de Deus? Israel. E em Cristo, essa separação que havia, Deus fez um só povo. Um só povo. E aqui diz que nós seremos feitos o quê? Sacerdotes de Deus. E daí nós vamos cavando nas Escrituras, onde Paulo diz que todo o Antigo Testamento nos serve de base, para que nós tenhamos uma sombra do que Deus queria realmente revelar. Israel era o povo de Deus, sim ou não? Povo escolhido. Quantas tribos tinha Israel? 12. Todos eram um povo. Mas teoricamente, colocando assim como pano de fundo, quem é que reinava sobre eles? Os levitas, sim ou não? Eles tinham que se reportar a quem? A uma tribo. Veja que eu vejo aqui a figura da igreja, irmãos. Eu vejo aqui a figura já do milênio. Amém? Na nação de Israel, nessas 12 tribos, aqui diz que Deus fará de nós sacerdotes. Então são não poucas coisas, muitas coisas, irmãos. Todas as respostas não teremos, mas muitas coisas vai clareando. O que acontecerá nesse milênio? Como seremos nesse milênio? A Bíblia diz que seremos sacerdotes de Deus. Mas ressurreição, irmãos, não será continuidade dessa vida. Por isso não haverá casamento. Em Lucas, eu anotei aqui para não esquecer a passagem, não precisa abrir, se quiser pode abrir. Lucas 20, 33, os saduceus, tem saduceu até hoje. Os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus, para quem não conhece, para contexto, para informação e aprendizado teu, os saduceus eram judeus. Os saduceus eram da descendência também, né, de Abraão. Os saduceus criam no Deus da Bíblia, no Deus do Antigo Testamento. Só que os saduceus, né, não criam na ressurreição. Para tu entender, é como hoje os cristãos. Tem vários nomes, né? Vários nomes. As pessoas não perguntam para ti qual é o nome da tua igreja? Diz para elas assim, eu não tenho igreja, então não tem nome também. Quem tem igreja é Cristo, né? E naquela época, a igreja, Israel de Deus, que representava a igreja, eles começaram a botar nome, os fariseus, os saduceus e tantos outros, os zelotes. E essa classe de cristão, essa classe de hebreu não cria na ressurreição. Porque eles não conseguiam compreender, sabe por quê? Porque eles eram terrenos. E eles chegam para Jesus e tentam pegar Jesus numa armadilha. E eles falam, Senhor, a lei de Moisés, que foi dada por Deus, Jesus nunca questionou, a lei de Moisés diz o seguinte, a mulher é casada e ela morre, e ela não tem filho. A lei diz que o irmão daquele que morreu é obrigado a casar com ela. E foi falando. E aquela mulher, não sei, ou ela tinha uma maldição, ou algo tinha com ela. Ela matou 6, 7 ela matou. Casou com 7 irmãos. E não teve filho com nenhum. E eles querendo pegar Jesus, querendo provar para Jesus que não havia ressurreição, eles falaram, quem vai ser o marido dela na ressurreição? Jesus falou, na ressurreição, nem vão se casar e nem se darão em casamento. E a frase seguinte de Jesus é a seguinte, não haverá mais morte. Não morrerão mais. Aí tu vai dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra? Por que a necessidade, irmãos, do casamento?
A necessidade do casamento, irmãos, é a necessidade da o quê? Procriação. Amém? Adão e Eva pecaram, não pecaram? Deus não falou que eles iriam morrer? Então logo eu vou crer que eles foram criados para ser o quê? Eternos. Mas quando eles pecam, quando eles desobedecem a Deus, eles morrem. E se não houvesse, se Deus já na sua onisciência não tivesse estabelecido o casamento, o primeiro casamento, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Se não tivesse o casamento, se não tivesse a procriação, a raça humana teria acabado ali, irmãos. Amém? Só que quando nós já tivermos contemplado esse momento, quando nós adentrarmos no milênio, irmãos, a igreja já estará salva. A plenitude da igreja estará o quê? Completa. Não vai mais precisar, não vai haver necessidade de novos nascimentos, porque não haverá mais o quê? Morte. Amém, irmãos? Então não fica triste que não vai ter casamento no céu. Alguns ficam muito felizes, né? A gente às vezes brinca, eu brinco às vezes para descontrair. Alguns dizem assim, irmão, vai ter casamento no céu? Eu digo, sai dessa, cara, lá é céu, né? Lá é outra coisa, não vai ter casamento. Mas brincadeira, irmãos. Casamento é uma maravilha, mas casamento é a realidade para essa vida. E é boa essa vida, irmãos. Só que aquilo que nos está proposto, aquilo que nos foi escrito como consolo para sermos fiéis, para suportarmos as aflições, é muito melhor. Hoje uma irmã veio aqui e me cumprimentou, ela disse, estou tão feliz. Quando eu estou lá trabalhando é bom também, é bom trabalhar, necessitamos trabalhar, mas aqui é muito melhor. Irmãos, estar nessa terra aqui é muito bom, irmãos, mas estar na presença de Deus vai ser muito melhor. Ser sacerdote do Deus vivo, representante do Deus vivo, irmãos, no seu reino milenar e depois no reino eterno, será muito melhor. Deixa eu continuar lendo. Versículo 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Aqui começa a complicar o negócio, eu sei. E sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial, o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Amém? Aqueles que não creem no milênio, os amilenistas, aqueles que não creem no milênio, nesse milênio que será depois da volta de Cristo, eles creem que nós já vivemos o milênio. Amém? Tem uma categoria de cristão que crê que nós já vivemos o milênio, que o milênio começou na ressurreição de Cristo. Só que nós estamos vendo aqui vários itens, irmãos, que não fecham. Nós vemos que durante o milênio, o falso profeta e o anticristo estarão no lago de fogo. E eles nem se manifestaram ainda. Durante esse milênio, Satanás estará o quê? Amarrado para não enganar. Será que Satanás está amarrado, irmãos? Imagina quando ele for solto, se ele estiver amarrado. Né? A vez que ele está ao nosso derredor, irmãos. É claro que a vinda de Cristo deu início a um reinado. A vinda de Cristo, irmãos, colocou vários limites a Satanás. A vinda de Cristo protege, guarda os seus. Aquele que é nascido de Deus não peca. E Satanás, o maligno, não lhe toca. O que é nascido de Deus. Para aquele que ainda não nasceu de Deus, irmãos, ele está soltinho. Ele está soltinho, ele está agindo. E nós vemos aqui que nesse período, não. Essa batalha que aqui se refere não pode ser a batalha do capítulo 19, pode? A forma que será destruída é outra. Aqui diz que desce fogo do céu. Na batalha do capítulo 19, a batalha do Armagedon, quando Cristo vem pela primeira vez, vem Cristo com o seu exército, irmãos.
E a Bíblia diz que é o resplendor da sua glória, da sua aparição, que destrói todos. É a palavra, é a espada que sai da sua boca. É aquilo que ele pregou, e aqueles que estavam lá naquela batalha ouviram e não obedeceram. É isso que vai destruir eles. Agora aqui já não. Depois que Satanás for solto da sua prisão, a Bíblia diz que ele vai enganar ainda de novo muitos. Amém, irmãos? E depois de enganar a muitos, muitos se ajuntarão para mais uma batalha. E aí sim, Deus enviará fogo do céu e destruirá todos. Aí tu deve estar se perguntando, como eu me pergunto, né? Quem serão essas nações? Que povo é esse? Se a Bíblia diz que Cristo vai matar, né, aqueles que estarão ajuntados para a batalha. A igreja fiel, nós ouvimos que será arrebatada na metade da tribulação, 3 anos e meio. Eu creio que a igreja, os remanescentes serão arrebatados. Nós cremos que nos últimos 3 anos e meio, antes da volta, antes da primeira batalha, aqueles que vão despertar, porque aconteceu, né? Aqueles que vão despertar, aqueles que não vão aceitar o governo do anticristo, que não vão receber a sua marca, esses serão degolados, perseguidos e mortos. Amém? Então eles vão eles vão retornar da mesma maneira, serão ressuscitados também. Então, de onde virá esse povo, irmãos? A Bíblia vai nos dar 2 alternativas. Em Apocalipse 9 fala sobre 144 mil selados de Israel, sim? Né? Diz que serão 144 mil selados. Serão homens e mulheres que vão passar toda essa tribulação e não serão mortos. Satanás, a besta, o anticristo, não terá poder para matá-los. Então já nos dá a entender que haverá um povo vivo sobre a terra. Só que esse povo será a nação de Israel. E a Bíblia diz que nesse reinado, o reinado de Cristo será em Israel. Será em Jerusalém. Talvez tu não concorde, preferia que fosse no Brasil. Mas nós vamos entender depois, irmãos, né, que mesmo assim somos privilegiados. Mesmo assim nós somos enxertados nessa história. Nós somos enxertados nesse povo, nessas promessas de Deus. Amém, irmãos? Então nos leva a crer, irmãos, que no meio de todo esse caos, né, no meio de todo esse caos, terão aqueles que não vão aceitar a marca da besta, aqueles que não serão mortos e que permanecerão o quê? Vivos. Nesse mundo que nós conhecemos de imensidade de 7 bilhões de pessoas, aqui no capítulo 19 diz que nessa batalha foram mortos quem? Os que se ajuntaram para lutar contra o Cordeiro e os seus santos. Amém, irmãos? Eu sei que talvez não interessa muito, porque deve estar pensando, eu vou estar no reinado, reinando com Cristo. Assim esperamos. Mas para a gente conseguir dar contexto a essa passagem, a essa palavra, a Bíblia não fala de onde e não fala como, irmãos. Só que a Bíblia deixa bem claro que Cristo vai reinar sobre essa terra. Aí tu vai dizer, mas a terra está toda destruída. Com certeza Deus vai dar uma restaurada, sim ou não? Há 1000 anos para isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora, irmãos. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho na palavra. Efésios 1. Vamos compreender se João estava doido ou Deus falou com ele. Vamos ver se Deus já prometia essas coisas desde a antiguidade. Efésios 1, ainda já é Novo Testamento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Apocalipse, irmãos, foi o último livro a ser escrito. Quando João foi arrebatado em espírito aos céus para escrever Apocalipse, todas as outras cartas já estavam escritas. Amém? Às vezes tu pode dizer assim, mas as outras cartas não dão tanto detalhes, João foi muito além. Foi a última revelação. Foi a última carta a ser escrita. Deus acrescentou tudo, irmãos, o que precisava e o que faltava. Efésios 1, versículo 3. Acharam? Glória a Deus que no céu não vai ter segundos, minutos e horas.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele nos predestinou, ele nos elegeu para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a aprovação da sua vontade. Deus decidiu, irmãos, por ele mesmo, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, revelando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Jesus. Segundo, o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar, de trazer de volta, irmãos, de trazer de volta a congregar em Cristo todas as coisas. Quando que isso vai acontecer, irmãos? O que está escrito ali? Quando é que Deus vai tornar, vai trazer de volta? Quando é que Deus vai restabelecer a ordem? O que está escrito dentro da Bíblia? Que período é esse? Ninguém está acompanhando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Se nós formos estudar, houve várias dispensações, né? Várias dispensações. Dispensação da inocência, dispensação dos patriarcas, a dispensação mosaica. Hoje nós vivemos a dispensação qual? Da graça. Só que nós vemos que haverá uma outra dispensação, a dispensação da plenitude de todos os tempos. Todas as dispensações, todos os períodos que Deus se manifestou, todos os períodos a qual Deus se revelou. A maneira que Deus se revela hoje, irmãos, não é a mesma que Ele se revelou lá no princípio, que Ele se revelou lá com os patriarcas, que Ele se revelou depois através de Moisés e a sua lei. Amém? Ainda há uma nova dispensação, a qual a Bíblia chama de dispensação da plenitude, da totalidade de todos os tempos. Já aconteceu essa dispensação, irmãos? Será que nós vivemos essa dispensação? Não. Então ela tem que acontecer em algum momento. Então nós não vivemos ainda o milênio. É no milênio que Deus vai fazer tornar a congregar todas as coisas em Cristo, as coisas da terra e as coisas do céu. Amém? Então, sim, irmãos, Paulo teve a revelação dessa dispensação. Talvez não com tanta clareza de detalhes quanto João, porque Deus fala como Ele quer, quando Ele quer e com o propósito que Ele tem. Amém? Ficou claro? Abre agora a tua Bíblia, no livro de Daniel, Velho Testamento. Vamos ver se Deus revelou para Daniel que haveria também um reinado milenar. Daniel capítulo 2, versículo 32. Daniel 2, 32. 6 séculos antes de Cristo, escreveu. Então fui... Perdão, 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado
o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua, fez-se um grande monte e encheu toda a terra. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei a qual Deus levantou. Se tu for ler a história desse rei, irmãos, ele era terrível, ele era tenebroso, ele oprimiu o povo de Deus, ele levou o povo de Deus escravo para a Babilônia, só que a Bíblia é clara em várias passagens. Quem levantou esse rei? Deus. Né? Deus levantou esse rei. Eu sei que tu não vais entender, não vou poder te explicar isso hoje. Mas Deus levanta esse rei para tratar com o seu povo. E esse rei tem um sonho, e ninguém conseguia desvendar esse sonho, irmãos. O rei chamou todos os seus magos, os estudiosos, e ninguém conseguiu compreender esse sonho. Amém? Para compreendermos a palavra de Deus, as revelações de Deus, irmãos, Ele tem que nos mostrar. Ele tem que nos revelar. Por isso que às vezes lemos e não entendemos. Por isso que tu diz, me explica e não te explicam. Os sonhos de Deus, as profecias de Deus só podem ser reveladas por Deus. E daí o rei manda chamar, o rei Nabucodonosor manda chamar quem? Daniel. Porque ele sabia que o Deus dos hebreus falava com Daniel, irmãos. E Daniel interpreta o sonho. E Daniel começa a dizer, rei, tu és a cabeça de ouro. O teu reinado é a cabeça de ouro. E Daniel vai descrevendo, irmãos, muitos. É provado que Daniel viveu naquela época, porque ele fala do exílio. Mas muitos questionam o livro de Daniel por tanto detalhe que ele dá. Ele fala sobre os reinos que vieram depois, ele fala sobre o reino persa, ele fala sobre o reino grego de Alexandre, irmãos, e ele fala sobre o reino romano. Reinos que vieram sucedendo aquele reinado a qual ele pertencia, Daniel. E ele vai falar no capítulo 40, versículo 40, perdão, me ajuda. E o quarto reino, ele falou de 4 reinos que iriam exercer poder sobre essa terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuçará e quebrará tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, e isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos eram em parte de ferro e parte de barro, assim será por uma parte o reino será por uma parte forte e por outra frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, e será estabelecido para sempre. Que interpretação fácil? Fácil porque está escrito, irmãos. Que historinha fácil de ser inventada? Fácil porque já foi inventada. Né? Poxa, Daniel escreveu. Foi Daniel que escreveu. Daniel inventou um sonho de uma estátua e escreveu sobre 4 reinos. Engraçado que ele não errou nenhum e não esqueceu de nenhum, irmãos. Daniel viveu sobre o período da Babilônia. E ele descreve o período persa, descreve o período grego e descreve o período romano, Império Romano. E ele fala sobre uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Lembra que nós lemos em Efésios 1? Segundo o propósito da sua vontade.
Deus não pediu ajuda, Deus não pediu conselho. Tu goste ou não goste de como Deus tem conduzido a história da humanidade, irmãos, Ele fez, vai fazer e vai completar. Amém? Aí tu vai dizer, poxa vida, a pedra foi cortada, a pedra foi Cristo, o reino já está estabelecido. Quando é que terminou o Império Romano, o quarto reino? Quando? 476, depois de Cristo. Esse quarto império, esse quarto animal, que era como ferro, que destruía tudo, que dominou o mundo inteiro, irmãos, o Império Romano, ele terminou depois de Cristo. Não vamos nos aprofundar nos reinos, já falamos sobre eles. Mas veja que esse império, que era as pernas, depois ele tem como se fosse um quinto, entre aspas, uma sequência, os dedos, metade barro, metade ferro. E ele fala que essa junção é uma junção de alguém que iria se juntar com o quê? Que diz aqui? Com o quê? Com os humanos, semente o quê? Humana. Então, se uma junção, se uma mistura, a parte fraca é semente humana, qual é a outra semente? Qual é a outra característica do dedo? Hã? Será que não será uma junção, irmãos, de semente humana com a semente das trevas, do mal? Será que nós não conseguimos ver aqui a manifestação do anticristo? Não conseguimos ver aqui, irmãos, a manifestação da grande Babilônia, a meretriz, a qual diz que se junta até um ponto. Mas nós vemos no Apocalipse 17, 18, que o próprio Satanás, que o próprio anticristo vai destruir a meretriz, aquela que se uniu a ele. Amém? Está ficando claro, irmãos? Esse reino será estabelecido quando o Senhor voltar. A pedra que o rei viu no seu sonho, a pedra é Cristo. Quando Cristo voltar, irmãos, ele vai destruir todos os reinados que já existiram. Amém? Fica bem claro, onde é que a pedra vai atingir? Os pés. Os outros reinos já passaram. Ela atinge o pé. O último estágio. O último reinado da terra. Para estabelecer um reinado eterno. O reinado de Cristo. O que é importante para nós sabermos nessa manhã, irmãos, é que nós podemos participar disso. Ou podemos ficar de fora disso. Amém? Não teremos todas as respostas. Eu sei que para alguns pode estar dizendo, meio que loucura, eu não compreendo tudo isso. Só creia nessa manhã que Deus é muito maior do que tu imaginas. Que os propósitos de Deus, irmãos, os mistérios de Deus na eternidade são muito maiores do que ter te criado e ter criado isso. Sabe quantos planetas e galáxias existem, irmãos? Sabe quantos? Sabe quantos? Alguém sabe? Não, nem eu, porque são muitas. Vocês já ouviram falar que existem milhões de galáxias? Eu nem fui procurar quantos milhões eram. Tu não sabe o que é galáxia, nem eu sei direito. E aí nós nos achamos muito espertos, né? Nós não achamos muito espertos? Não queremos entender Deus muitas vezes, limitar Deus? Deus criou milhões de coisas que nós nem sabemos o que é. Nós nem compreendemos muito, irmãos. Galáxias, planetas, né? Órbita, nós não compreendemos essas coisas. Mas será que o Deus que criou todas essas coisas, irmãos, faz com que elas fiquem cada uma no seu lugarzinho? Diz que agora acharam outro planeta, né? E estão com medo que os extraterrestres vão vir de lá. Como é que é o nome do lugar lá? Nibiru, planeta Nibiru. Até o nome é meio extraterrestre. Irmãos, não se engane. Toda a preparação está sendo colocada em curso. Mas a notícia boa é que tudo isso está acontecendo porque Deus quer. É necessário que tudo isso aconteça para que o seu reino venha a ser estabelecido. Abre rapidinho a tua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Alguns irmãos já ouviram isso. Oséias também fala sobre o reino milenar. Oséias, Antigo Testamento, profeta de Deus, viveu antes de Cristo, antes de Paulo, de João, de Pedro. Oséias 6:1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou,
e nos sarará. Fez a ferida e nos ligará. Oséias está profetizando, Oséias está falando com a nação de quem? De Israel. Amém? Olha o versículo 2. Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém, irmãos? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, Deus criou todas as coisas em quantos dias? Quantos dias Deus criou tudo? 6 dias. O sétimo dia Deus fez o quê? Descansou da sua obra. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que Deus fez, tudo que Ele fez foi de caso pensado. Tudo que Ele fez, Ele quis deixar uma mensagem subliminar. É assim que se fala? Subliminar. Tem que falar rápido, você não consegue. Tudo Deus queria deixar uma sombra, irmãos. Deus criou tudo em 6 dias e Ele guardou o 7º dia. Né? O 7º dia era o dia do descanso. Descanso nos remete ao quê? O que nos remete a descanso, irmãos? Prazer. Alguém falou sono? E não é bom dormir? Né? Não é bom não ficar sem fazer nada? Não é bom poder decidir o que tu vai fazer? Né? O 7º dia representa isso, descanso. Então o que nós estamos vivendo não é o melhor de Deus ainda, irmãos. E se nós formos na história da humanidade, de Adão a Cristo, 4.000 anos. Ah, mas eles dizem que o ser humano tem 60 milhões de anos, 5 milhões de anos. Quem falou para ti? Pois acharam um osso lá numa pedra? Vai pesquisar. Quantos e quantos cientistas que não são cristãos desmentem isso? Provam que é impossível chegar a essas datas, irmãos. A Bíblia nos dá as datas. O homem até Cristo, 4.000 anos. 4 dias. Amém? E aqui, Oséias diz que o povo de Deus foi despedaçado. E se tu for na história, irmãos, de Israel, quando Cristo vem, para eles, mas eles o rejeitam, eles começam a ser despedaçados. Mas tem uma promessa que eles seriam o quê? Restaurados. E quando é que eles criam que eles iam ser restaurados? Depois do quê? Do 2º dia. Depois de 2.000 anos. Amém? Está conseguindo linkar as datas? Né? Fazem quase 2.000 anos que o nosso Salvador morreu, irmãos. Então eu creio que o seu reinado está próximo. Porque Deus fez uma promessa para o povo de Israel e Deus vai ter que cumprir. Não porque alguém obriga ele, mas ele se obriga. É impossível que ele minta. É impossível que ele volte atrás. Até porque ele estabeleceu e ele quer mais do que todos cumprir todas essas coisas. Amém, irmãos? Veja a riqueza de detalhes de Oséias. No 2º dia e no 3º dia, quando começar o último dia, Deus nos ressuscitará, ele fala. Amém, irmãos? Será que ele não está falando sobre um período de 1000 anos também? Passou-se 4, Cristo vem, eles são despedaçados, eles têm que esperar 2.000 anos. Mas no 3º dia, quando começar o milênio, eles serão ressuscitados. É isso que diz aqui? E nós viveremos diante dele. Está falando de eternidade, irmãos. Não era uma promessa sobre aquela época de Oséias. Está falando de viver diante de Deus. Amém? Eu tinha separado mais um monte aqui, irmãos. Mas não vai dar. Vou escolher uma. Posso? Posso escolher uma e acabar? Amém? Semana que vem a gente termina. Isaías 11. É a última. Infelizmente é a última. Isaías 11, versículo 1. Isaías, aproximadamente também 700 anos antes de Cristo vir a primeira vez sobre essa terra e morrer na cruz. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías escreveu sobre Jesus, escreveu sobre o reino milenar. Porque
porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é da semente de Jessé, irmãos? Quem era Jessé? Quem era Jessé? Jesus amado. Quem era Jessé? Só os jovens sabem quem era Jessé? Jessé era pai de Davi, irmãos. Né? A promessa do Cristo, descendente de Davi. Mais uma informação que nos remete ao reino milenar, a necessidade de Cristo reinar, é que houve uma promessa para Davi, que dele sairia alguém que reinaria eternamente. Está falando de reinado, amém? Então Isaías profetiza que da semente de Jessé, da raiz de Jessé, brotaria um renovo e frutificará. E repousará sobre ele, esse que vai vir, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Com essas duas citações, os pobres, os mansos, aonde é que nós nos reportamos? Onde é que nós nos reportamos, irmãos? Mateus capítulo 5. Vocês têm que ler mais a Bíblia. Ou vocês ficam nervosos quando eu pergunto assim? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão o reino. Esse reino a qual Isaías profetizou antes de Cristo proferir o sermão da montanha, irmãos. Haverá um reinado, haverá um governo, irmãos. Isso é a qual Paulo diz que nós vemos em parte. Nós estamos aqui e compreendemos que Cristo está reinando sobre nós ou não? Ele está reinando, mas ainda de uma forma invisível. Ele irá reinar, irmãos, de uma forma visível. A Bíblia diz que como Ele é, Paulo diz que como Ele é, assim nós o veremos. Aqui diz que Ele vai reinar não segundo os seus olhos, mas segundo os olhos do Pai, segundo a vontade do Pai. E quem vai participar desse reino? Vamos continuar lendo? Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Estão ouvindo isso, irmãos? Se refere à volta de Cristo e estabelecimento do reino milenar, sim ou não? Vai matar os ímpios. Vai governar sobre os mansos, os pobres, os humildes, os quebrantados, os convertidos. Versículo 5. Vai continuar dando a descrição. E a justiça será cinto dos seus lombos. A verdade será o cinto dos seus rins. Versículo 6. Pega essa agora. Nesse período, eu não sei se tu já viste isso em algum lugar, se tu ouviu algum livro de história. Nesse período, morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deleitará, vamos brincar junto, leopardo e cabrito. O bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino guiará, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se alegrarão. O leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá naquele dia. Que dia, irmãos? Isso vai ser um dia? Não, naquele milênio. Um dia como que? 1000 anos. Naquele dia, irmãos, no sétimo dia.
a qual Deus nos deixou esse pano de fundo. Deus falou que haveria um 7º dia, um dia diferente dos outros 6 dias, dos outros 6.000 anos, irmãos. É nesse dia, um dia como 1000 anos. Isso aqui não está falando do reino eterno. Depois do milênio vai ter mais, tem mais. Deus é muito mais. Amém, irmãos? Acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, perguntarão de Jesus, colocada como pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém? Eles querem que eu pare, mas eu não vou me calar. Amém, irmãos? Que lugar legal, né? Parece loucura, irmãos, né? Lobo com cordeiro, leão com cabrito, todos brincando e se alegrando. Eu já desafiei alguns, não pela minha sabedoria, irmãos, mas pela convicção que eu tenho na Bíblia. Eu já questionei alguns e desafiei alguns a desmentir a Bíblia pela Bíblia. Que eu vou provar a Bíblia pela Bíblia, irmãos. A Bíblia é perfeita. Paulo fala sobre isso, irmãos, em Romanos 8. Eu prometi que eu não ia falar, não vou abrir. Romanos 8, irmãos, diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. E Paulo falou em Efésios que Deus nos elegeu para sermos filhos de adoção. Deus nos elegeu em Cristo a nos tornar algo que tu não nasce sendo. É nesse último dia, irmãos, que vai se manifestar. Lá em Lucas, quando Jesus é questionado, que ele fala sobre o casamento, eles não vão mais se casar, porque não haverá necessidade de casamento, porque não haverá necessidade de nascimento. Amém? Então, os ressuscitados não vão mais precisar, já vai estar pronta a obra. Agora aqui diz, irmãos, que haverá crianças de colo. Alguém percebeu isso? Então isso nos leva a crer que esses que ficaram vivos, que não foram ainda transformados com seu corpo glorificado, que fala lá em 1 Coríntios 15, lê em casa, não vai dar tempo. Esses que ficaram vivos, sim, irmãos, vão continuar vivendo a sua vida. Vai continuar havendo nascimentos, porque lembra que no final, Satanás vai vir a enganar estes. Amém? Nós já estaremos reinando. Nós não teremos mais o perigo de sermos enganados. Amém, irmãos? Então a Bíblia aqui é bem clara, a Bíblia dá detalhes em todas as suas passagens, tem várias, depois eu te passo. A Bíblia não é contraditória, irmãos. Amém? No Éden não era assim? E Deus não falou que na plenitude dos tempos Ele não iria restituir todas as coisas em Cristo? É em Cristo, irmãos. Vai ser durante o reinado de Cristo. O reino eterno já vai ser outra coisa. No reinado de Cristo, irmãos, a natureza também será liberta. Os animais também poderão viver em paz. O pecado é tão devastador, a desobediência foi tão devastadora, irmãos, que sobrou até para os animais. Sobrou até para a natureza. Sobrou para todo mundo. Amém, irmãos? Mas graças a Deus, como diz Paulo, que Cristo nos livra do corpo dessa morte. Que Cristo nos livra dessa condenação. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus tinha para nos consolar nessa manhã, né? Não foi falado nem 5%, eu sei. Nós iremos retornar outras vezes, iremos esmiuçar muito mais, mas eu espero que tu saia daqui crendo.